A gente vai fazer algumas reações do Shabbat, que a gente preparou, baseado numa tradição mais humanista, uma tradição mais inclusiva. Assim, eu achei muito bom, particularmente. Vários ex-Ravinim e Ravinim atuais fizeram ele em conjunto, então é algo muito representativo do Drop, que é do Brasil todo, na verdade. Então é algo muito representativo do Drop momento. Acho que uma data como a de hoje é importante a gente lembrar sempre da juventude judaica, que sempre esteve lutando por estar. A gente está sempre junto, conseguir estar nas lutas dos lugares que a gente está. E acho que o Dró e outros pilotos representam esse pontinho de educação que está fazendo nossas crianças e jovens mais participativos e mais ativos no mundo. Boa noite, Cimelândia! Tudo bem com vocês? Então, olha só, a gente vai fazer aqui, isso é um evento dos judeus pela democracia, para recordar os 75 anos da libertação dos campos de Auschwitz, que é uma data que ela existe desde 2005, colocada pela ONU nessa data. Nós, judeus, temos uma outra data, que é o Yom HaShoah, que acontece em maio, no dia 20, abril, na verdade, 20 do mês de Nissan, que é o mês judaico, que coincide também com o mês da Páscoa. E nós achamos importante a gente trazer o Shabbat, que é esse recebimento do momento especial judaico, como uma forma também de resistência. Porque o Shabbat foi proibido a nós, o estudo da Torá foi proibido a nós, judeus, por algumas civilizações. E a última, de forma mais dura, nos termos de 1,5 milhão de crianças e 4,5 milhões de adultos, mulheres e jovens. Então, o Shabbat é repartido, e por isso que a gente está aqui com os movimentos juvenis, juntos, porque eles também lutaram bravamente nos guetos, né, no gueto de Varsóvia e outros guetos, em resistência, e também com as mulheres. Alguém me lembrou da Frunca, que era uma resistente, as mulheres judias não religiosas eram resistência, porque elas sabiam também alemão, elas não sabiam só a Yiddish, e elas então eram usadas, faziam correio, e elas conseguiam sair, entrar do gueto e fazer essa comunicação, na época sem internet ainda, né? Então elas faziam tudo isso. O Shabbat ele tem 3 momentos específicos. Ele tem o momento em que a gente recebe a sacralidade, né? Na verdade, a espiritualidade do Shabbat, que é com as velas do Shabbat. São 2, elas já estão acesas, porque a gente tem um horário para fazer. Então a vela, ela tem isso mesmo, ela ilumina a escuridão. Né? Assim como a gente tropeça quando a gente está na escuridão total, a gente também tropeça espiritualmente. Então as velas, que são 2 por conta da espiritualidade lá do deserto, quando a gente está caminhando pelo deserto. Depois a gente tem, e aí nós vamos cantar uma música chamada que é como que a gente transmite os valores de geração em geração. Depois nós vamos fazer o Shema Israel, que é a mensagem, a afirmação de fé judaica. Todos os judeus e judias presentes estão convidados a fazer. E aí a gente vai fazer a bênção do vinho, que aqui nós trouxemos suco de uva em respeito aos nossos irmãos muçulmanos que não tomam álcool. Então a gente trouxe suco de uva caché para todo mundo estar aqui junto com a gente. A gente mantém, né? Shema Israel, porque nós sobrevivemos, o Lechazotim passando para a próxima geração, a bênção do vinho, santificando o ser humano e o tempo no qual nós estamos, e no final nós temos músicos aqui que vão fazer músicas, que são músicas que acreditam nos valores humanistas. Aí a gente todas as etnias judaicas, eram 12 tribos lá atrás, então eles têm todas as crianças e também o sustento. E os jovens também não vão fazer essa parte. Tá bom?
Então, quem puder levantar para a gente começar aqui com as velas, eu e Marcela vamos fazer a bênção das velas. Se eu conseguir. Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נשר שבת. Enquanto eu faço o errado aqui, vocês podem pensar coisas espirituais e boas para o mundo, para todos nós. Aí essa imagem de Lecha Dodi Likrat Chala Bnei Shabbat Mikabla Nekabla Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Umevorah. Vamos ao chamar Israel. Fazemos um 3 assim, que é o Shin, que é a letra do nome de Deus. A gente coloca Deus na altura do olho, nesse chakra aqui. Tá bom? Para falar o chamar Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Agora a gente vai fazer a bênção do vinho. Aí a gente pegou uma reza aqui de um autor desconhecido, tá no nosso Sidur. Ao beber, o vinho, criaremos um momento no qual somos uma só entidade, um só grupo, que é a uva. Está composto de muitos tipos diferentes de uva, que eliminam suas próprias cascas e se entregam uma a outra. Que diversão, o vinho. E agora a gente vai fazer também a brahá tradicional. Yom HaShishi, vai Kulo Shamayim Ve'aretz, Ve'hod Zevam, Ve'echol Elohim Et Yom HaShvi, Melachto Asher Asa, Va'yishbo B'Yom HaShvi, Kiko Melachto Asher Asa. Vai Merev Elohim Et Yom HaShvi, Va'yikadesh Oto, Kivo Shabbat, Miko Melachto Asher Bara Elohim La'asot. Ta'avrim Arana. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei periagafen. Amém. Oi, gente. Agora eu vou fazer a reza do pão, a reza da Halá. Também uma reza humanista primeiro e depois a reza tradicional. Dará voltas ao nosso redor a Halá familiar. Cada um partirá o pão, como queira e calcule. Cada pessoa abrirá seu coração e dirá o que quer compartilhar com a família. Abençoado seja o momento, abençoado seja o lugar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz. Amém. Bom, podem sentar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Bom, vamos continuar agora. Primeiro, agradecer mais uma vez ao Benindró, os movimentos juvenis, são muito importantes para a nossa comunidade judaica, né? Não só para o futuro, mas para o presente. Então, muito importante os movimentos estarem aqui com a gente, isso é muito simbólico. Antes de passar para a primeira pessoa, a gente vai falar, eu queria dizer o quão importante é esse evento que a gente está fazendo aqui hoje. Como a Patrícia, os movimentos juvenis e a Marcelia lembraram, na segunda-feira foi o dia em homenagem às vítimas do Holocausto, e a gente teve durante a semana alguns eventos, na segunda e na terça-feira, e é muito simbólico e muito importante que a gente feche essa semana com um evento aqui, um evento em praça pública, um evento na rua, e um evento falando que o Holocausto é uma tragédia que não é uma tragédia exclusivamente judaica, é uma tragédia humana. É por isso que o título do evento é Triângulos do Holocausto, uma tragédia humana. É muito importante que a gente passe esse recado para frente, e que a gente lembre, que a gente traga, que a gente preserve a memória do Holocausto, não apenas como uma memória do passado, mas que a gente utilize essa memória para que a gente possa construir um futuro diferente, para que a gente possa construir um futuro em que a gente possa dizer e possa efetivamente lutar, não apenas por Holocausto nunca mais, que é o que a comunidade judaica diz o tempo inteiro, mas para dizer que isso não pode acontecer nunca mais com nenhum tipo de povo perseguido. É por isso que a gente fez questão que nesse evento aqui, em praça pública, a gente não fosse um evento exclusivamente judaico. O Coletivo Judeus pela Democracia que está organizando, mas a gente chamou representantes, lideranças, enfim, de diversos setores que também foram perseguidos durante o Holocausto nazista. Então, enfim, eu queria começar agora, a gente vai chamar algumas pessoas para fazer pequenas saudações, pequenas falas, e eu queria começar com um grande amigo, doutor pela FRJ, é uma grande liderança das religiões de matriz africana, é um ativista pela liberdade religiosa, está sempre ao lado da comunidade judaica e está sempre nessas lutas com a gente, o Babalaô Ivanildo dos Santos. Pensei que ia ser o primeiro. Bom, primeiro é um prazer, tá? É um prazer, né? Compromissos de inovação de luta estar com vocês. Amanhã, assim que vocês vão passar, eu tiro do podcast. Todo ano eu vou ali, vamos jogar, vamos tirar o nosso povo para cá para ser escravizado. Não esquecer o local, não esquecer a escravidão. O país viveu mais de 2 anos de escravidão, muito grave. Era uma grande tragédia que até hoje se explica essa desigualdade que nós temos no nosso país. Quem tem na sua história uma tragédia como essa não pode ser diferente das outras tragédias. Um compromisso. Fico muito feliz que eu vi no setor da comunidade judaica se levantar, quando houve a questão da hebraica, quando o nosso povo foi tratado como coisa, como arroba. Então, quero agradecer a vocês que estavam lá firmes, dizendo que não compactuava com essa ideia. Isso. Eu fico muito feliz. Porque não é fácil lidar com uma comunidade como a minha também, né? Tem que pensar bem tudo por pelado, tem gente que apoiou o fascismo. Não é fácil. Mas eu acredito que a gente tem que construir um caminho, uma possibilidade de fortalecer a democracia e o Estado laico. Para encerrar, vocês sabem que eu toda vez estou com vocês, não só quando houve a Bíblia já, que eu estava lá, né? Eu lembro que eu fui em 96, eu fui aos Estados Unidos e comecei a falar dele. Tinha feito uma caminhada de 12 pessoas que descobriram o Brasil. E eu disse para ele, o antissemitismo lá não cola. E agora, no dia 30 de 2 semanas, conversando com uma pessoa que veio para a caminhada, ela tem que se assemelhar a não ser com judeus. Isso é bobagem. Para nós lá, isso é bobagem. Não cola. E ser contra o racismo, ser contra a intolerância, tem que ser contra o antissemitismo. Tem jeito. Não dá para ser uma coisa de conveniência. Aqui eu sou uma coisa e ali eu sou outra. Às vezes é isso que acontece com as pessoas, né? Até se alia aos fascistas achando que está se dando bem na vida. Eu digo que primeiro eu vou para a fogueira, mas depois vou aos outros. Não tem problema nenhum. E para encerrar, eu quero dar um exemplo que aconteceu ontem. Foi muito interessante. Vocês estão vendo a polêmica do samba da Mangueira, né? Eu estava falando de um hebreu, na verdade, né? Eu estava falando de um hebreu. O enredo fala justamente a sua fase como hebreu, como ser humano. E está dando uma polêmica grande. Então, ontem nós resolvemos, um grupo de religiosos, reunir, Rabino Bomber foi lá comigo,
Vamos lá ver o rindo. É uma ode à liberdade e ao respeito, que é o Jesus da gente. Estou convencido que a Mangueira vai dar uma grande lição, como deu na questão do Moisés. Também deu polêmica, lembra? É que eu sou da Mangueira, nasci lá, moro lá. Então, quando foi o Moisés, também deu uma polêmica do caramba na época. Né? E a mesma coisa, quando você vai tocar num mito que tem uma representação que é espiritual, religiosa, alguém não vai gostar. Mas nesse caso, você fazer uma homenagem, trazendo uma história que dialoga com a marginalidade, com o pessoal que está fora da sociedade, é muito fundamental para nós. E, na verdade, o problema do samba é simples. Eles dizem o seguinte: favela pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. Esse é o motivo do seu negócio de Samba da Mangueira. Acho que é um abraço, e vamos juntos lutar contra o fascismo, contra o semitismo, contra o racismo e a intolerância religiosa. Muito obrigada, Ivani. Como sempre, muito contente. A próxima pessoa que a gente convidou e que está aqui com a gente hoje, eu tenho muita alegria de apresentar, é a professora Sônia Kramer, que foi minha professora. Ela tem um trabalho incrível de resgate e resistência da cultura Yiddish, e ela é filha de um sobrevivente de Auschwitz, que tem coisas muito potentes e únicas para falar pra gente desse lugar. É muito orgulho e muita emoção ter você aqui hoje, Sônia. Obrigada. Muito Shabbos, que é como a gente fala Shabbat Shalom em Yiddish, muito Shabbos. Eu preparei 3 palavras. A papel é para segurar a emoção. A primeira, que eu tinha sempre do meu pai, sobreviver para contar. Essa é uma história dele. E eu vou falar, como a Marcela disse, como filha de alguém que está ali na Celina Ostrovsky. Foi preso aos 14 anos de idade, 39, trabalhou como escravo até 45. Esteve em vários campos. E nós sabemos, as pesquisas falam disso, que a maioria dos sobreviventes não fala, não conta. E meu pai falava muito, contava muito. Contava como sobreviveu ao Holocausto, como atravessou a morte, como ele dizia, dos outros que o ajudaram me dando comida porque ele era mais jovem. Essa palavra dada pelo outro, sobreviva para contar. É preciso que todos saibam, só tinha sentido sobreviver se fosse para contar, são palavras dele. Em julho de 44, ele chegou a Auschwitz. Quando chegaram, o trem ficou parado a noite toda e eles no trem. Foram alojados no campo, no lugar de 2.000 ciganos levados para o crematório. Número no braço do meu pai, B5.000. Assinaram papéis se declarando comunista. No depoimento que deu, vou me permitir ler, para a Fundação Shoah, em 97, ele diz: eu nem sabia o que era comunista naquela época. E deram para mim o uniforme de escravo. Assinamos muitos papéis, não sei porquê, para sermos mortos precisávamos assinar tantos papéis. Ele e sua fina e crítica ironia. O que se trabalha aqui? Aqui ninguém trabalha. Aqui se morre queimado. A gente pensava, ele diz, que ele estava louco, que estava há muito tempo lá e enlouqueceu. Como não se trabalha aqui? Não estou sentindo o cheiro? Está maluco? Perguntou meu pai. Infelizmente, logo depois, ele soube que era crematório mesmo. Antes, ele diz, já se falava em Auschwitz, um lugar em que colocavam pessoas na câmara de gás e depois queimavam os corpos. Mas ninguém acreditava. Não entrava na nossa cabeça. Agora, depois de tantos anos, todos já se acostumaram com isso. E bateram, mataram e colocaram nas câmaras de gás. Quando nós falamos de resistência, a gente fala de força, de defesa, de reação, de oposição, de recusa. Vários autores falam de várias formas, atuar nas brechas, na contra-hegemonia, escovar a contrapeira. Para o meu pai, resistir era não se acostumar. E eu acho que esse aprendizado é um aprendizado extremamente importante ainda hoje. Outra coisa que muitos falam, e eles sempre falavam diferente, não há heroísmo em sobreviver. Um sobrevivente não é um herói, eu ouvi dele muitas vezes. Não sou herói e também não sou vítima. Não somos vítimas e não precisamos que tenham pena de nós. Ele disse. Como se sobrevive? Eu perguntei para ele uma vez e ele respondeu por intuição. E eu não vou falar mais disso, isso é para pensar. Ele amava a vida e tudo que era alegre. Estava sendo levado de Auschwitz para Dachau quando a guerra acabou.
O trem foi bombardeado, era abril de 45 e ele chegou ao Brasil em 47. Nunca me passou ódio, mas firmeza. E esse conhecimento me parece precioso, porque quando se destila ódio, nós prendemos o outro no seu lugar maniqueísta, dogmático, ingênuo, omisso. E essa é a minha pergunta, a minha grande pergunta. Todos os anos eu ia com meu pai, antes dele falecer, antes dele adoecer, e a pergunta é: como interromper o ódio sem ódio? Como responder ao ódio sem ódio? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. A mim, ele ensinou também, além dessa ternura, a gostar de música e literatura íris. Marcela já me entregou, a minha segunda palavra é sobre o íris. Eu sou bilíngue, meus pais e avós falavam maternos, os paternos foram para a Trilinca. Os meus avós maternos só falavam íris, essa língua sem território, para quem não sabe, formada da fusão do alemão, do hebraico e das línguas eslavas. E durante o Holocausto, 9 milhões de pessoas falavam íris, provavelmente. Dessas, 6 milhões foram caladas. Quando meu pai adoeceu, eu imaginei que ao final ele só iria querer falar íris, e assim foi. Eu voltei a estudar. Hoje a gente oferece cursos sobre íris e de língua íris na PUC. Fazemos oficinas com crianças, mas o mais que eu queria dizer é que eu me sinto muito perto nesse trabalho, nessa luta, encontrando pessoas no mundo inteiro. Somos hoje poucos, de 500 mil a 1 milhão, difícil contar, mas eu me sinto muito perto das populações, das pessoas sequestradas da África e para aqui trazidas e escravizadas, também porque foram obrigadas a esquecer sua língua, como os indígenas, através do genocídio perpetrado na América Latina, que também esqueceram, foram obrigados a esquecer a sua língua. Hoje há vários projetos que tentam devolver, não só para os descendentes, porque as línguas, para que sejam vivas, elas têm que ser conhecidas e faladas. A terceira palavra eu não vou falar, eu só vou dizer qual é, são as perguntas. São muitas perguntas, a principal me parece que é essa: como interromper essa corrente de produção de intolerância, estereótipo, preconceito, discriminação, exclusão, eliminação e extermínio. Me parece que, nesse caso, com todo respeito ao meu pai e a todos nós, resistir não é suficiente. Resistir não basta. A gente tem que impedir que essa corrente continue, quando o primeiro alerta de produção de estereótipo. Como hoje é Shabbat, eu queria acabar com um poema também fazendo uma homenagem ao rabino Abraham Yoshua Heschel, que escreveu esse poema em Yiddish, mas eu vou falar em português. Ele foi sobrevivente do Holocausto, escreveu vários livros, um deles, Praying with the Feet, rezando com os pés, falando das marchas que fazia ao lado de Martin Luther King. Se olharem de novo a foto, vão vê-lo lá com a barba branca. E nesse poema ele diz: os olhos das pessoas esperam por mim, como pavios esperam por uma luz. E eu, com teimosa ousadia, prometi aumentar a ternura no mundo. E me parece que vou a tempo de seguir em frente e deslocar por essa terra com o brilho de todas as estrelas nos meus olhos. Good Shabbos. Obrigado, Sônia. É até difícil, né, continuar depois disso. Mas, enfim, queria citar algumas presenças aqui que nos honram muito. Primeiro, da pastora Luz Marina Campos, está sempre aqui com a gente, muito obrigado. De uma grande liderança da comunidade judaica também, deputado Carlos Mink, muito obrigado. Queria chamar agora o professor de engenharia do FRJ, membro do Comitê Central do PCB, né, para falar um pouco sobre os prisioneiros políticos, Eduardo Serra. Boa tarde para todas e todos. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso de estar participando aqui desse ato promovido pelos judeus pela democracia, uma vez que, assim como os cartazes mostram,
os comunistas estavam entre os perseguidos na Alemanha nazista e hoje se encontram também entre os muitos grupos, sejam religiosos, políticos ou grupos de lutadores por direitos sociais, por direitos das pessoas, né, no Brasil de hoje. Queria lembrar que é um orgulho que eu recordo que foi do PCB, na Constituinte de 45, que foi promulgada, foi formulada a Lei de Liberdade Religiosa, pelo então deputado Jorge Amado, deputado na Constituinte pelo Partido Comunista. Me sinto orgulhoso de representar aqui nesse momento militantes do PCB de origem judaica, como Jacó Gorender, como Olga Benário, como Vladimir Herzog, morto pela ditadura. Nós vivemos hoje diferentes holocaustos, né? O holocausto na Alemanha, como foi colocado muito bem aqui nos cartazes, perseguiu principalmente os judeus, mas não só os judeus, também os ciganos, também os comunistas, também os sociais-democratas, que mostra que a ausência de liberdade é uma ameaça a todos. Não tem ninguém que fique imune à falta de liberdade. E esse ato aqui é um ato pela liberdade, que hoje se vê ameaçado no país, né? Hoje há ataques não apenas à liberdade religiosa, não apenas aos grupos que professam religiões de matriz africana. Eu quero aqui ressaltar o nosso total apoio ao direito desses grupos de livremente se manifestarem, como outros grupos religiosos, qualquer que seja a linha da crença. Essa falta de liberdade, essa ameaça à liberdade se faz também no campo das ideias. Eu trabalho numa universidade pública que vem sendo estrangulada, assim como todo o sistema de educação pública, estrangulada financeiramente, estrangulada na sua capacidade de gerar reflexões, ideias sobre os rumos da sociedade. E a falta de educação é a falta de liberdade, é a falta do direito das pessoas de se informarem para elas próprias terem condições de ditar os destinos que elas desejam para as suas vidas e para a vida da sociedade. Nesse momento em que há perseguições e há menções a ideias nazistas, como foi a fala do ex-secretário da Cultura, infelizmente ex-secretário da Cultura, é fundamental manter a unidade de todos os que defendem os direitos das pessoas, os direitos civis, as liberdades democráticas, na luta pela democracia, na luta pelas liberdades democráticas, para que todos possam se expressar, lutar livremente pelo que eles acham, que eles e elas acham justo para as suas vidas e para a sociedade. Tenho certeza que nessa luta conjunta estarão os direitos sociais, estarão as liberdades democráticas, estará a liberdade de crença, de profissão de religião. Nesse sentido, eu queria saudar com muita alegria esse ato aqui, promovido por esse segmento importante da comunidade judaica, com cujos projetos, com cujas ideias nós estamos plenamente de acordo e apoiamos inteiramente. Muito obrigado. Bom, para dar prosseguimento, agora eu vou chamar a Cissa Mello. Ela atua na área de pessoas com deficiência há mais de 10 anos, ela é do Para Todos, porque muita gente talvez não saiba, mas dentro do projeto eugênico nazista estava também como alvo as pessoas com deficiência, que eram vistas como uma mancha na identidade ariana. Então, nada mais justo do que tê-los aqui com a gente hoje. Obrigada, Cissa, pelo presente. Vou iniciar falando fora do microfone, para caso haja alguma pessoa com deficiência visual que possa perceber de onde estamos falando. São pequenas práticas que a gente devia adotar sempre, para que a gente possa pensar em inclusão, que a gente possa, de fato, pensar como a gente faz para incluir a todos sempre. Não é fácil, porque nós somos muitos, somos diferentes, somos diversos, mas é isso que também nos une hoje aqui.
A gente vê tantas falas parecidas, tantas falas que são aplaudidas, porque o que todos nós queremos aqui é a mesma coisa, né? São direitos iguais para todos. É incrível quando a gente pensa que pouca gente sabe que pessoas com deficiência foram exterminadas no Holocausto. Isso é realmente, a gente fala muito isso nas nossas palestras e a gente vê as pessoas depois procurarem a gente e pensarem, mas isso é verdade? Isso tem base, né, histórica? Então, assim, talvez a gente ampliando, a gente faça que todos percebam que essa luta vai muito além da questão da luta dos judeus, né? Muitos outros foram exterminados e vem sendo, né? Isso continua acontecendo. Então eu fiquei assim muito feliz com essa possibilidade de estarmos juntos aqui, né? São diferentes questões sendo levantadas e eu acho que se a gente conseguir unir essas diferenças, a gente talvez consiga ampliar esses direitos. E aí na linha das perguntas que eu achei maravilhoso, eu acho que hoje a gente podia tentar refletir também para a gente não sair daqui naquela questão de o que os outros podem fazer, mas talvez que a gente saia daqui hoje pensando o que cada um de nós pode fazer para ampliar os direitos daqueles que estão ao nosso redor. E aí, obviamente, eu falo pelas pessoas com deficiência, porque hoje aqui os represento. O que cada um de nós pode fazer por alguém com deficiência que precisa ser visto e que muitas vezes está bem perto da gente e não vem sendo visto. Essas pessoas não vêm tendo possibilidade de escola, possibilidade de trabalho e muitas vezes a gente, por não ter alguém com deficiência na família, diz: isso não me diz respeito. E eu acho que é disso que a gente está falando aqui hoje. Tudo isso aqui diz respeito a todos nós. Vamos ampliar, né, essa luta, porque eu acho que com isso a gente vai conseguir alcançar mais. Obrigada. Obrigado, Cissa. Para nós é muito importante, né, assim, normalmente em atos que lembram o Holocausto a gente não tem essa representatividade, essa representação, então é muito importante ter a Cissa aqui, como é muito importante também ter representantes da comunidade LGBT. A gente sabe que também, durante o Holocausto nazista, os homossexuais foram perseguidos, foram mandados para os campos e foram exterminados. E é por isso que eu queria chamar aqui a Michelle Krimer, que é judia, que é lésbica e que é feminista. Boa noite. Shabbat Shalom. Bom, fui pega de surpresa. Eu sigo, né, Judeus pela Democracia pelo Instagram, pelo Facebook. Enfim, sou grande fã e entusiasta. Considero assim, um trabalho de extrema importância. Estou cheio de coisa, né? Deixa eu largar isso aqui. E, enfim, fui indicada por um amigo, né, o Joseph, que é amigo da Márcia Adler, para vir aqui representar, enfim, a comunidade LGBT, né? Eu vim como lésbica, também sou judia, sou feminista, enfim, a minha atuação é mais na área musical. Eu tenho um bloco de carnaval, que é um bloco, a gente fala que é um bloco criado pela força da mulher sapatona pela diversidade. Então, é um bloco que atua durante o ano todo, não apenas no carnaval. A gente faz festas periódicas e posts e faz enredos também informativos. A gente, enfim, replica as informações que precisam ser replicadas, enfim, informando o público em geral. O que eu vejo muito também como artista e musicista de rua, né, é que a gente precisa cada vez mais ocupar esses espaços públicos, né? O Guilherme falou, é muito importante a gente estar aqui hoje na rua. E eu vejo assim, eu não sei exatamente daqui quantos são judeus ou quantos são pessoas que tiveram familiares no Holocausto, não só judeus, mas os negros, não sei o quê. Tipo, estou vendo poucos negros, eu via pegar o líder religioso da Bahia vir aqui falar. Mas então a gente precisa também não só falar para a gente mesmo, né? É óbvio que tem essa coisa de perpetuar a história, a gente precisa sempre estar falando, né? Lembrar para não esquecer. Mas eu acho que é muito importante também a gente falar com as outras pessoas. Porque eu como ativista de rua, eu vejo muito assim, por exemplo, Dia da Visibilidade Lésbica. Então vamos fazer um evento para visibilidade lésbica. Quem vai ao evento da visibilidade lésbica? As lésbicas.
Então a gente fala pra gente mesmo. Então, assim, se cada lésbica se preocupasse em trazer 5 pessoas não lésbicas para o ato, a coisa se multiplica de uma forma muito mais eficaz, inteligente, né? Eu gostaria, eu realmente fui pega de surpresa, eu já estava assim, eu trouxe a minha mãe, adorei que a minha mãe está aqui, foi a Beca Cris. Acho, para mim, é especialmente emocionante. Então, eu acho muito importante, acho que, por exemplo, hoje eu trouxe minha mãe, que eu acho que jamais estaria aqui no dia de hoje, vindo num ato dos Judeus pela Democracia, mas está aqui, está ouvindo tudo, vamos trocar muitas ideias depois, né, mãe? Enfim, chamar diferente, ficamos ali levantadinhas na hora do que hoje, muito legal também isso. Então, enfim, o que eu quero dizer também, além disso, a gente buscar sempre levar as informações para outras pessoas e não só ficar falando com a gente, que é muito importante também, é lógico. Mas, enfim, espalhar a informação. E, bom, eu como lésbica, hoje, Rio de Janeiro, em 2020, posso dizer que a gente sofre coisas, enfim, muito parecidas. O lesbocídio está aí, o feminicídio está aí. Todo dia a gente escuta, a gente tem notícia de crimes, né, de perseguições. Eu, graças a Deus, nunca passei por nada disso, nem na internet, nem na rua. E olha que eu sou uma lésbica, eu não performo exatamente uma feminilidade, né? Eu acho que eu sou bem meio lá, meio cá, me considero mulher, assim, não sou, eu sou cis, não sou, mas assim, sou lésbica, mas eu performo a minha feminilidade na minha proporção, né? Eu acho que assim, as pessoas podem performar em qualquer quantidade de qualquer coisa que elas queiram ser, né? Isso é ser quem você é e ter a liberdade de ser quem você é. E você também olhar para o outro e não ficar reparando coisas só porque é diferente, né? Tipo, olha aquela roupa, olha... Muitas vezes a gente se pega pensando nisso. Então, assim, eu mesma, a história do meu bloco se confunde muito com a história do meu sair do armário, né? Porque quando me descobri lésbica, né? Aquela coisa, e agora, e minha família, demorei muito tempo para contar, não fui muito bem recebido, hoje já tenho uma relação muito boa com a família. Mas o bloco também foi passando por isso, tipo assim, a gente não começou com essa proposta de levar, né, as lésbicas para o carnaval, não começou assim, então a gente foi saindo do armário aos poucos. Então, assim, hoje eu tenho tanto orgulho de ser quem eu sou e de ter construído o que eu construí até hoje na minha carreira, na minha história, de poder mostrar para as pessoas que eu estou aqui no microfone com a minha mãe sentada dizendo: sou lésbica e vim representar as lésbicas e vim falar pela comunidade toda LGBT aqui. Então, enfim, para mim é uma honra muito grande. Eu queria, na verdade, falar uma outra coisa, pode ter tempo? Eu estudei em escola judaica em Leverstein a vida inteira, desde o pré-maternal até a faculdade. E até hoje eu não tinha visto o triângulo preto, que é o triângulo do grupo Antissociais, que é o grupo que contempla as lésbicas. A vida inteira eu vi, né, óbvio, perseguição a homossexuais, mas nunca tinha parado, quer dizer, nunca tinha ouvido sobre a perseguição às lésbicas, né, que fica tudo meio englobado, né, fica como se fosse a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E hoje eu fui aprender que o triângulo é outro, não é o triângulo rosa, né, não é o triângulo rosa dos homossexuais e dos trans, né? Das pessoas que nascem homem e fazem transição para virar mulheres na vida, e ao contrário também, né? E as lésbicas, elas tinham esse triângulo preto. Eu nunca soube, isso eu vi hoje. E aí eu vou ler para vocês porque para saber, né? Um pouco assim, do que tinha na internet, tem pouquíssima coisa, claro. Mas enfim, vou ler rapidamente. Geralmente, mulheres queer eram forçadas a trabalhar em bordéis nos campos com uma tentativa de consertá-las. Em muitos casos, eram forçadas a ter relações sexuais com homens gays para corrigirem seu comportamento antinatural. Oficiais nazistas também tentavam corrigir a homo e a pansexualidade através do estupro e da gravidez forçada, para que as vítimas pudessem servir seu propósito e dar à luz à próxima geração de arianos.
E esse comportamento não era exclusivo dos campos de concentração. Qualquer mulher queer estava em perigo apenas por sua existência. E muitas se casaram com homens para evitar tais atrocidades. Isso acontece hoje também, tá, gente? É uma coisa assim que 80 anos atrás, hoje está a mesma coisa. Muitas mulheres têm medo de se assumir, têm medo de andar na rua, as pessoas ficam enclausuradas, passam por essa situação e, com certeza, por aí tem muita gente que se nega e passa por casamentos forçados, etc. Algumas encontraram um homem gay com quem se casar para evitar suspeitas, mas muitas não conseguiram. Muitas se casaram com homens heterossexuais e tinham sua orientação sexual negada para preservar sua segurança. Enfim, 80 anos atrás e hoje atualíssimo. Isso acontece, enfim, isso tem que acabar. Eu queria terminar lendo a letra de uma música que eu compus para o meu bloco de carnaval. Esse bloco que eu falei, né, o Tocuxona, enfim, bloco criado pela força da mulher sapatana e pela diversidade. E, enfim, esse tema super em voga, né, maneira, e todo mundo falando sobre liberdade, né? Ninguém se comunicou, ninguém precisa se comunicar, tá todo mundo falando a mesma coisa, porque é isso que tem que ser dito no momento, né? O momento é esse. Então, a minha música, né, não vou cantar, é um samba reggae, mas ele diz: liberdade arde, liberdade urge, liberdade ainda que tarde. Imagine só como seria se no mundo cada ser pudesse ser verdadeiramente livre, cada qual com sua posição, sua religião, sua opção, sua expressão em seus corpos, ideias, culturas e afetos. Imagine só como seria se no mundo cada ser pudesse ser verdadeiramente livre. Se ateu, cristão, muçulmano, umbandista, judeu, se eu sou sapatão, o propósito é meu corpo, minhas regras. Toda cor é digna de respeito. Liberdade arde, liberdade urge, liberdade ainda que tarde. O conhecimento, alguém já falou sobre isso aqui hoje. Eu vou falar assim, achei. É isso, né, minha gente? Isso é a base. O conhecimento eleva o pensamento. A informação é uma preciosidade. O ser desenvolve a individualidade com empatia e respeito. Conhece a verdade. Basta de repressão, de discriminação. Sigamos juntos porque a liberdade, amigo, não se engane. É uma luta constante. Obrigada. Obrigada. Bom, agora eu gostaria de chamar Carlos Mink, uma liderança aqui dentro da comunidade judaica, para falar algumas coisas conosco. Por favor, Carlos. Boa noite a todos e a todas. Importante o povo na rua refletindo, se unindo, o passado, o holocausto nazista e o que a gente está vivendo hoje no mundo. A volta da extrema-direita, da perseguição, do antissemitismo. Isso é uma realidade no Brasil, na Europa, e é fundamental nós entendermos o passado para resistirmos hoje contra as ameaças que acontecem. Eu vejo nesses cartazes todos esses triângulos, todos estigmatizados e cremados, e vejo a realidade brasileira. O que acontece hoje com as religiões afro são dizimadas, inclusive, por traficantes convertidos dentro da prisão. O Ivanir sabe disso. Nós estamos na comissão contra a intolerância religiosa e resistindo contra o extermínio de religiões como o Umbanda e o Candomblé. Hoje nós vimos uma prática do governo de apontar o dedo. Os ecologistas é que queimam a Amazônia, o Greenpeace é que espalhou o óleo no litoral. Apontar o dedo é muito fácil. Isso foi o que fizeram na Alemanha nazista. O que me entristece é que setores da nossa esquerda também engolem a pílula do antissemitismo. Confundem um governo expansionista, um governo intolerante com o povo judeu, que fez o movimento Paz Agora e que resiste essa ideia de que os judeus brasileiros
estão com Bolsonaro é falsa. E uma prova disso é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui pela liberdade, pela democracia e contra o autoritarismo. Então, nesse momento tão importante, aonde um secretário foi demitido porque imitou um nazista, mas a pergunta é, e a equipe que ele deixou lá? Quem botou ele lá? Ele inventou isso da cabeça dele? Ou uma série de elementos no discurso de Bolsonaro e da extrema-direita que produzem elementos como esse? Ele foi o mais ridículo, o mais grotesco, o mais intolerável, mas ele não caiu de paraquedas. Uma ideologia que censura as artes, que asfixia a universidade, que estigmatiza o saber independente, essa ideologia é aquela que nós sabemos vai estigmatizar todas as minorias e todas as religiões que não se afinam no modelo único. Por isso eu queria cumprimentar, Guilherme Coelho, todos os movimentos jovens da comunidade judaica que fizeram essa manifestação, todos os aliados que vieram aqui, porque hoje mais do que nunca, resistir é preciso e é necessário. Se resiste com a memória, se resiste com a fé, se resiste com a amizade, com o amor, e essa vai ser a bandeira que a gente vai levantar para impedir que os movimentos sociais, culturais e religiosos sejam asfixiados, estigmatizados e massacrados. Parabéns àqueles que vêm à rua pela liberdade religiosa, pela liberdade democrática e contra o autoritarismo travestido de hitlerismo, de antissemitismo e diante de todas as religiões que não se afinam com o padrão único. Parabéns a vocês. Vamos resistir pela democracia. Bom, vamos para as últimas 3 falas, tá? Como a gente falou no início dessa exposição, desse ato, o nosso objetivo aqui era sim preservar a memória do Holocausto, mas também refletir um pouco, né, sobre as outras perseguições, os outros grupos que vêm sendo perseguidos na atualidade. Então, para a gente é muito importante essa próxima fala, essa próxima presença, né, que representa o povo indígena que vem sendo perseguido na atualidade. Então, eu queria chamar aqui o Anapuacã Muniz Tupinambá, espero que eu tenha falado certo, é indígena da etnia Tupinambá e Pataxó, idealizador e um dos fundadores da empresa Grupo de Comunicação Iandê e Rádio Iandê. Anapuacã. É bom a gente começar também fora de lá um pouco, entendeu? Porque a casa, ela vem uma chupa que vem aqui. Sejam bem-vindos à minha terra, terra dos meus povos. É Anapuaca, não Anapuacã. Anapuacã pode ser muito próximo da cabeça, mas sem nenhum problema. Eu poderia falar por 520 anos com muita propriedade de fala. Falar 520 anos, para muitos pode parecer um absurdo, mas 520 anos de holocausto indígena no Brasil é um número muito representativo. Tivemos o holocausto feito pelo Império, pela coroa portuguesa, pelas capitanias hereditárias, pela nova, velha república, pela democracia brasileira. Isso acontece sempre. 2020, ainda temos holocausto indígena, temos genocídio. Vocês conseguem imaginar 520 anos de holocausto? Não cessou. Os povos indígenas, os povos originários do Brasil, têm experiência em extermínio e de ser exterminado. Quantas etnias, quantas nações existiam e foram exterminadas?
foram obrigados a se misturar no Estado. Isso em diferentes séculos, diferentes décadas, diferentes milênios. O crime é muito maior e é ignorado pelo Estado, é ignorado pela sociedade não indígena. Somos lembrados numa data de abril, que não nos representa, estereotipado e debochado no carnaval, que a nossa cultura não é fantasia de ninguém, espero que não seja de vocês. A imagem do judeu seja ironizado e debochado pelas artes, mas as artes também podem ser utilizadas para poder potencializar lutas e resistências. E ela tem que ser bem pensada. Há 6 anos atrás, quase 7, eu criei a primeira empresa de comunicação, que é a Rádio IMD, é uma empresa de comunicação indígena. Ela tem todo o conteúdo indígena, mais de 160 línguas em conteúdo, dos 254 línguas indígenas no Brasil. Eu posso fazer uma pergunta que, no máximo 2 ou 3 vai conseguir levantar a mão. Quantos aqui falam uma língua indígena? Ninguém, né? Isso é uma forma de exterminar uma nação, exterminar a sua língua, a sua forma social, a sua forma plural linguística. É tirar o conhecimento. Todos passam por as nossas terras, se acham donos dela, matam crianças, mulheres, idosos, jovens e seguem em frente. A atual secretária de Cultura do Estado, do nosso Estado-nação, Brasil, é uma das maiores financiadoras do extermínio de indígenas no Centro-Oeste, financia milícias. Sim, a linda atriz Samoradinha do Brasil é uma das financiadoras. Está lá com vários grupos do agronegócio, a bancada do boi, da bala, da Bíblia. Isso me preocupa sempre. Eu tenho que acabar sempre resistindo e lutando e fazendo as coisas acontecerem a partir da arte, da comunicação. Foi um dos caminhos que me salvou. O conhecimento da comunicação e da arte. Até porque não tem muito tempo para ficar reclamando, não. Não tenho mesmo. Porque o tempo que eu paro para reclamar, eu paro de fazer contato com pessoas que aprendam a história dos povos indígenas, dos povos originários do Brasil. Não estou falando nem dos Tupinambá. Até porque eu sou um indivíduo que não sou etnocentrista. Eu, quando eu produzi uma mídia, eu produzi uma mídia para todos os povos. E eu convido todos vocês a conhecerem os povos indígenas do Brasil, conhecerem essas culturas, sem procurar exótica, para lembrar, nós estamos em 2020, índio de 1500 só se encontra se morrer. Se querem indígena estereotipado de 1500, não vão encontrar. Eles já morreram, já foram exterminados, faz parte da ancestralidade de muitos outros povos. Então, eu convido vocês a conhecer os povos indígenas brasileiros. O pessoal vai lá para o Peru e fala, nossa, que legal conhecer a cultura indígena peruana, mas não conhece os povos indígenas do Sudeste, do Rio de Janeiro. Não conhece as aldeias do estado do Rio de Janeiro. E como construir uma política educacional de cultura se não conhece os próprios povos locais? Então, eu sou muito grato de poder estar junto com vocês mais uma vez, porque não é a minha primeira vez, já estive dialogando sobre os povos indígenas com os judeus pela democracia. Sou muito grato pelo convite a todos vocês, mesmo. Claro que nesse debate, nos bastidores indígenas, a gente acaba tendo outros debates, porque com os judeus também, sim, são pessoas que são exterminadas, foram exterminadas e sofrem até hoje no seu espírito. E temos que dialogar. Eu sou muito grato a vocês. Obrigado e boa noite. Muito obrigada, muito
por sua presença aqui hoje, por falar sobre muito importante para a gente estudar. Obrigada muito. Bom, agora, dando continuidade, eu gostaria de convidar o Calongo Célio Fernandes, presidente do IADEC Brasil. Ele ele representa aqui os ciganos que foram extremamente perseguidos durante o Holocausto. 75% da população cigana que vivia na Europa foi exterminada nos campos de concentração como parte desse plano maligno de limpeza étnica. E eles ainda sofrem muito na Europa, em todos os países por onde passam. Então é muito importante que a gente escute também o que você tem a dizer. Obrigada por estar aqui hoje, Bom, primeiramente, boa noite a todos. Parabenizar a coragem, a nossa coragem de sair para a rua e defender o nosso ideal, né, os nossos objetivos e a nossa história. Desculpa por não estar de lenço na cabeça, colete, né, com aquelas roupas coloridas, que a maioria acham que a comunidade cigana vive dessa falácia, né, dessa fantasia, como é o carnaval que está chegando e isso é vendido 0,800 ali. Mas a minha cultura ela é muito mais do que isso. Outras pessoas defendem que a comunidade cigana vive de festas, né? Tudo é alegria, mas não é bem assim. A nossa necessidade, a nossa perseguição, ela existe, ela é fato real. Esse holocausto, ele ainda existe para nós. Eu sou da comunidade Calongo, tá? Eu vou falar um pouco da comunidade Calongo depois, mas antes mesmo eu vou falar da comunidade Rom, que foi uma comunidade lá da Europa, ciganos, né? E foram os povos que mais sofreram o extermínio nos campos de concentração. A minha palavra é muito pouca, não sei, 5 minutos eu acho, mas vou tentar passar um pouco da história e um pouco de algumas coisas a mais, que eu acredito que daqui para frente vocês vão ver a minha comunidade com um olhar diferente. A comunidade Rom, na Europa, os Roms, Calderache, Matuaia, Rarahane, eles tiveram um marco, uma ferida, que ainda não foi sarada. Inclusive, hoje fui convidado um representante da comunidade Rom. Eu sou liderança, eu sou uma representação. Sou presidente de uma associação cigana, tenho trabalho desenvolvido há 8 anos, dentro dos acampamentos, movidos com políticas públicas para a nossa comunidade. Saúde, educação, saneamento básico, né? E principalmente dando palestra contra essa perseguição, né? Que o pessoal acha que cigano ainda é ladrão, né? Cigano rouba a criança, muitas vezes isso, né? Eles falaram, mas na verdade isso não existe. Isso é uma coisa inventada pelas povas de antigamente, que colocava a culpa no cigano. A criança nascia de um casamento, né, de uma traição de um casamento, aquela criança ela era vista como uma ameaça. Então ela era doada para os ciganos. Né? Dentro do extermínio do Holocausto, a medida foi aproximadamente 500 mil ciganos foram mortos. Né? Nós temos também uma data importante nesse fato, nesse acontecimento, que é o dia 16 de maio, que é o dia da resistência cigana, e nós comemoramos essa data, onde foi uma revolta que a comunidade romá, né, ciganos, tiveram ali naquele momento para poder se defender. Logicamente que foi em vão, e muitos ciganos acabaram tendo um trágico fim, tanto queimação quanto na câmara de gás. E os soldados, tenho fotos, os soldados se divertiam com os dentes de ouro. Quanto mais dente de ouro, mais ele matou o cigano, ou seja, ele tinha aquilo como um prêmio. Quanto mais dente de ouro ele possuía, é porque ele tinha um papel fundamental para tal função, infelizmente. E hoje em dia não é diferente, a nossa perseguição ela existe, seja no meio da política, os políticos fingem que nos enxergam, diz que a gente não participa dos movimentos
né, que tem por aí, direitos humanos, igualdade racial, mas eu estou há 5 anos esperando a ligação dos órgãos, porque eles não querem saber. Nós não damos resultados para eles, nós não damos ibope. A comunidade cigana ela é muito carente de educação, saúde, principalmente para as crianças, para as mulheres, os idosos, e muitos estão passando extrema necessidade, né? Esse temporal que teve agora em Minas, eu tenho algumas fotos, e a barraca está só um pedacinho da barraca e o resto fica debaixo d'água. Mas não tem uma política pública para que os ciganos possam chegar em uma terra e permanecer. Senão, como que a gente vai tratar a pessoa? Como que a gente vai cuidar dessa comunidade? Então a luta é muito grande e eu acredito que a gente está, graças a Deus, com boas pessoas nos apoiando, nos dando mais atenção, estamos ganhando mais espaço, mas ainda falta muito. Então eu queria deixar uma reflexão que os ciganos, quando eles iam marchando para a morte, eles iam gritando: amanhã eu choro, hoje eu morro feliz. Amanhã eu choro, hoje eu morro feliz. Era uma forma de dizer que, independente de qualquer coisa, nós lutamos até o final, né? E diziam ainda mais, que os soldados falavam: depois dos judeus, os ciganos. Mas hoje não. Graças a Deus, nós tivemos a nossa luta, nossa vitória. Estamos aqui para honrar os antepassados. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima oportunidade. Bom, pessoal, vamos para a última fala. Peço que quem puder ficar, não vai embora ainda. A gente vai ter a última fala, depois vai encerrar com uma música muito emocionante, tá? Queria, na verdade, antes de passar para a última fala, agradecer a, primeiro, todos vocês que estão aqui hoje, que vieram, a todos que fazem parte do coletivo Verde pela Democracia. Dizer que a gente está vendendo algumas camisas para quem quiser comprar. Agradecer a quem ajudou financeiramente que essa exposição e que esse evento fosse possível. Agradecer quem ajudou a fazer a exposição. Eu sei que o trabalho foi muito duro de todo mundo. E, por fim, chamar, representando a comunidade judaica, ela faz parte do coletivo RJ, Memória, Verdade e Justiça, é atualmente a diretora da ASA, ex-presa política durante a ditadura militar. Muito importante a gente ter essa fala em um momento em que a democracia está sob ameaça. Então eu queria chamar aqui Ana. O Gitman acabou de me ensinar. É assim que se fala. Tá certo, gente? Boa noite, gente. É, ao mesmo tempo, um prazer e uma tristeza estar aqui hoje com vocês. Tristeza pelo que se passou, mas o futuro nos espera. Me perdi. Bom, eu sou... Hoje meu nome social é Ana Busti Miranda. Eu sou judia de origem e de formação cultural. Sou militante do coletivo, tenho companheiros aqui do coletivo e sou também integrante atualmente da diretoria da ASA, tem outros diretores aqui. Eu estou presente aqui hoje porque meus pais, cada um para o seu lado, lograram fugir da perseguição sistemática aos judeus da Polônia. Aqueles familiares que não conseguiram sair antes de 1937 não viveram para contar história alguma. Assim como milhões que não sobreviveram ao projeto nazista de assassinato em massa, genocídio na Segunda Guerra Mundial. Projeto que, como vocês sabem, não atingiu somente judeus, mas várias outras categorias que os nazistas escolheram e chamavam de elementos
racialmente indesejáveis. E a gente acrescenta, ideologicamente desejáveis também. Para suprimir toda a oposição real e potencial, os primeiros a serem enviados aos campos de concentração foi Dachau, ainda em 1933, assim que assumiram o poder, foram exatamente os setores e movimentos políticos organizados de oposição. Os sindicalistas, os comunistas, os socialistas e os social-democratas, que na Alemanha eram diferentes dos social-democratas daqui. A solução final dos assassinatos em massa eram devidamente calculados para matar mais e com menor custo, sendo essa a razão da edificação das câmaras de gás. Foi a industrialização da morte. Não foi apenas maldade ou loucura, foi um fenômeno de industrialização, de otimização e de eficiência. Vocês conhecem essas palavras, hoje são muito faladas. Mais de 7 mil serviram os nazistas nos campos de concentração e extermínio de Auschwitz. Mas apenas 750 deles, cerca de 10%, foram punidos. Muitos nazistas, então, se abrigaram nas incipientes ditaduras da América Latina. Tá? Onde é que eles vieram se abrigar? Inclusive no Brasil. De qualquer forma, para muitas pessoas ainda hoje, é importante minimizar o que aconteceu em Auschwitz e nos outros campos, já que tentar negar absolutamente algo dessa monta, mais de 1 milhão de assassinatos somente em Auschwitz, é impossível. Mas eles tentam minimizar. Dizer que não foi tanto assim, que foi menor, que os judeus é que fazem essa confusão toda. Então vamos lá. Agora vamos ao que viemos. Segundo o governo atual e seus apoiadores, é preciso minimizar o que aconteceu na ditadura militar. Por exemplo, segundo eles, não houve crimes contra a humanidade, não houve casas da morte e vários outros centros de tortura e execução, não houve tortura sistemática, nem execuções e ocultação dos corpos realizados por agentes do Estado brasileiro. É preciso minimizar também a matança de índios, de líderes de pequenos agricultores e sem terras. Minimizar a matança de mulheres por feminicídio, de LGBTs. A mortandade de jovens negros e pobres nas cidades e periferias. E hoje, assim como o nosso companheiro Guarani Kaiowá falou em holocausto de 520 anos, né? A gente pode também falar em genocídio de jovens pobres e negros no Brasil. Né? Segundo eles, é preciso minimizar também o aumento das queimadas provocadas na Amazônia, a queda das barragens e suas consequências trágicas, perdas de vidas humanas, morte de rios e dos mares, contaminação dos rios e dos mares. É preciso minimizar que crianças e adolescentes estão morrendo em decorrência do trabalho infantil e ainda estão escondendo informações. Mas das crianças que morreram entre 2007 e 2018, 261 morreram silenciosamente de trabalho infantil. Dessas, de cada 10 crianças, quase 7 são pretas. É preciso minimizar a retirada de direitos sociais, a destruição do meio ambiente, o desemprego que atinge milhões, o aumento do trabalho precarizado sem garantias, a fome, a falta de saneamento básico, o saque dos bens públicos e dos recursos naturais do país. As minorias
não contam para esse governo. Para eles, o Estado não é laico. O desgoverno atual nem cogita em governar para todos. Pensa e ataca a cultura e as artes, promovendo a guerra cultural. República? O que é isso? Democracia é palavra que não deve ser usada, é coisa de esquerda. Alguma vez, por acaso, vocês ouviram falar em justiça social? Então, aqui vai o projeto que a agenda ultra-neoliberal tem para o nosso país. Distorcer as realidades para destruir a natureza. Aumentar os privilégios das classes dominantes, acentuando a desigualdade social para que cada vez menos pessoas concentrem mais renda, lucrem mais. O que importa é que os privilegiados continuem recebendo gordos salários e que os donos das madeireiras, das indústrias de armamentos, das mineradoras, dos grandes empresários do campo, dos empresários da saúde e da educação continuem lucrando mais e mais. Nós não queremos guerra. Nós não estamos querendo mais armas, mais munição. Nós, judeus e não judeus, somos muitos, não apoiamos Bolsonaro, não apoiamos Bibi Netanyahu, não apoiamos Trump na guerra. Essa promoção da guerra. Esse projeto que está sendo colocado em prática odeia a democracia, odeia as minorias, a participação popular e produz governos de extrema-direita plutocratas. Eu aprendi essa palavra com uma amiga semana passada. Que é plutocracia? É o governo dos ricos para os ricos. Esse é o governo que a gente está vendo aí agora. E de que forma? Parece que eles vieram para confundir. As palavras ditas são desditas. É a banalidade do mal em ação, que tenta controlar as pessoas por meio de frases delirantes quase todos os dias, ocupando as nossas mentes. É ou não é? É verdade ou mentira? Mas olha aí, você viu o que ele disse? E o outro que falou? E os sinistros que disseram isso e aquilo? Bom, vamos chegando mais para o fim. Vamos falar um pouquinho da importância da memória. Nós estamos aqui de pé, vocês sentaram. Lembrando que aconteceu. Alguns de nós, como eu, somos a memória viva do que aconteceu na última ditadura, 64 a 85, que sobrevivi como resistente. Há uma ligação muito estreita entre memória e identidade. A memória é também uma construção, e seguramente o melhor contraveneno que existe para que não se repita. Não podemos esquecer que hoje, no Brasil, há mais de 400 grupos que se auto-intitulam nazistas. Recordar, testemunhar, homenagear, expor, discutir, construir museus e memoriais é o melhor antídoto que temos para a não repetição. O último recado aos judeus que votaram, é uma parte dos judeus, né? Que votaram e apoiam Bolsonaro e sua trupe. Com certeza, a identidade judaica é melhor preservada em um ambiente livre e pluralista, que aceite e estimule a diversidade. Bom, nós queremos homenagear todas as vítimas do Holocausto, de todos os campos de trabalho forçado, de concentração e de extermínio. Homenageamos também todos os torturados, mortos e desaparecidos da ditadura civil-militar, incluindo os mais de 7 mil índios, dos quais nem sabemos o nome. Isso, a ditadura
matou mais de 7 mil índios. Mas pelo menos 9 judeus nós sabemos o nome deles. Pauline Rasto, Ana Rosa Cussice, André Grabois, Gelson Reicher, Yara Yavelberg, Jael Charrischreier, Maurício Grabois, Vladimir Herzog, Bássia Rita Weidmann. Em nome ainda de todas as vítimas da violência do Estado brasileiro, todas as Marielles, todos os Amarildos, todos os Renães e Marias Eduardas, crianças, todos os jovens negros e pobres que continuam sendo assassinados, queremos dizer alto e bom som. Não à destruição dos direitos sociais e políticos, por mais democracia, pela diminuição das desigualdades sociais, pela memória das vítimas da violência do Estado de ontem e de hoje. Muito obrigada e até a próxima vez na rua. Bom, para fechar o ato, de novo, agradecendo todo mundo, dizendo que a nossa exposição está aqui, a gente vai postar nas redes sociais, sigam a página de Deus pela Democracia, no Facebook, no Instagram. Se vocês tiverem ideias de para onde mais a gente pode levar a nossa exposição, falem com quem está com a camisa de Deus pela Democracia. E a gente vai fechar com uma música, Leandro. Boa noite, obrigado por estarem aqui até agora. Só para contextualizar um pouco para vocês o que significa a música Eli, que a gente vai cantar agora para vocês. Em 2015, eu, Leandro e um grupo de jovens judeus, a gente fez uma viagem na Polônia, em memória ao Holocausto, e a gente teve a oportunidade de cantar essa música no campo de concentração de Auschwitz. E a gente queria tocar um pouco para vocês. A música foi escrita pela poeta e heroína Hannah Sense, eu não vou saber pronunciar, Senners, desculpa, não sei pronunciar da maneira correta seu nome. E ela foi uma das pessoas que salvou muitos judeus durante o Holocausto. Então essa é uma música em homenagem a ela e a todas as pessoas que lutam pela democracia, assim como os judeus pela democracia. Obrigado. Não dá o fluxo, vai deixar aqui no nosso palestra.
só para encerrar, a gente vai fazer aquele hino dos partisanos de Vilna. Os que souberem cantar, né? Yiddish, a Sônia eu tenho certeza que conhece bem a letra e tudo. Sônia, quer chegar aí com a gente? Chega aí, Sônia. Qual é a letra dele? Só needs kind more. Vou achar, vou pegar a letra. Temos aqui. Tchau, pessoal. Ela tchau. O Leandro tá querendo tocar. Pensei que eles iam cantar essa, né? Ela tchau, ela tchau. Pessoal, vamos lembrar só de não deixar lixo, por favor, vamos dar o exemplo, deixar a cidade limpa, então ninguém deixa lixo e ajudar a catar os lixos que tiverem na escadaria. Muito obrigado mais uma vez, quem quiser camisa a gente está vendendo ali, mais ou menos por aí. Obrigado pessoal.